Nesse episódio a gente vai falar sobre provas, e especificamente, ao final, sobre o ENAD, uma prova extremamente importante para os cursos de medicina do Brasil. E a primeira pergunta que eu faço é: como que é uma boa prova? Quando a gente fala de avaliações de uma maneira geral, esse assunto é muito amplo, né? Então nós vamos reduzir aqui para a gente conseguir conversar, a gente não falar de tudo e acabar não falando nada, né? Eu poderia falar de avaliações práticas no ambiente de ambulatório, no ambiente de hospital, avaliações no ambiente de centro cirúrgico, avaliações em um ambiente de simulação realística, uma avaliação num ambiente de simulação de ambulatório. E eu posso falar de uma avaliação teórica, que é algo tradicional. Inclusive o ENAD é uma avaliação teórica, né, que tem até uma proposta para ter uma parte prática também, mas ele sempre foi, até o momento, uma avaliação teórica, né? Uma folha de papel, ou pode ser feito, em algumas provas podem ser feitas no computador, ali com perguntas, e o aluno deve responder, né, ou escrever, ou marcar ali um X na resposta certa. E essas provas, a gente vê que a maioria dos cursos, né, medicina, qualquer curso aí que há, né, a gente tem tem muita quantidade de provas teóricas. Infelizmente, nós temos duas opiniões muito extremas. Alguns dizendo que essas provas não avaliam em nada o aluno, e outras pessoas baseando-se completamente nessas provas para dizer se um aluno é competente ou não. Bom, a gente sabe que essas duas opiniões são extremas e ambas estão inadequadas. As provas teóricas, né, as avaliações que o aluno faz, né, ao longo do seu curso, elas não são suficientes para dizer se um aluno tem competências ou não, precisa de outros tipos de avaliações, mas elas são muito importantes. Elas têm o seu lugar. Só que elas têm um problema. Hoje, eu afirmo com tranquilidade que a maioria dos professores de medicina do Brasil não é capaz de elaborar provas, elaborar questões que sejam adequadas, que sejam justas, que sejam pertinentes, que façam sentido, né? Muitas vezes a gente vê um professor que tem até o conhecimento sobre aquele assunto, né, sobre uma competência que o aluno precisa desenvolver, mas ele não consegue estruturar uma prova, como se monta uma prova. Assim como uma cirurgia tem um passo a passo a ser seguido, né, se o paciente tem um problema na vesícula, a gente tem que retirar aquela vesícula biliar, por exemplo, não é simplesmente retirar a vesícula biliar, existe um passo a passo para que aquilo ali dê certo. Da mesma maneira, para construir uma questão de prova, 10 questões, 20, 30 questões e uma prova completa, eu preciso conhecer esse passo a passo. E aí a gente tem que reconhecer que o sistema brasileiro, né, o sistema federal, que em última instância pertence ao Ministério da Educação, mas que é representado pelo INEP, que é uma parte ali do Ministério da Educação, se desenvolveu muito nessa parte. E consegue, muitas vezes, fazer provas realmente de muita qualidade. E vários países do mundo já se espelharam nessa capacidade e copiaram. E nós, né, eu e tantos outros professores, já passamos por treinamentos, desde treinamentos do INEP para outros treinamentos, como se monta uma prova. Então existe metodologia, existe método para eu formular uma questão de múltipla escolha. Existe método para eu formular uma questão discursiva. Existem
temas no desenvolvimento de um aprendizado, de uma habilidade do aluno que são melhor acessados por uma avaliação de múltipla escolha e outros são melhor por avaliações discursivas. E isso não pode sair simplesmente da cabeça do professor, do jeito que ele só acha que precisa. Claro que o professor ele tem que ter a liberdade ele tem que ter a sua liberdade para elaborar a prova, mas as questões elas têm que ter uma estrutura, elas têm que ter um começo, um meio e fim. Eu não vou aqui explicar como que a gente prepara uma questão de prova, isso é possível a gente fazer uma série de treinamentos, até um só treinamento seria pouco para isso, mas a gente vê que quando uma prova ela é bem feita, tanto do ponto de vista de exigência, tem questões que são fáceis, tem questões que são difíceis, tem questões que são de dificuldade média. Então, tanto do ponto de vista de dificuldade, o número de questões, existem provas que podem conter 10 questões, existem provas que precisam conter 40 questões. O formato das questões, as palavras que se usam, será que essa questão de múltipla escolha, as alternativas elas devem iniciar com um verbo, com um substantivo? Tudo isso existe uma razão. E quando a prova ela é bem feita, bem estruturada, essa prova ela tem validade. É uma prova que é confiável. O que significa isso? Significa que eu quero fazer uma prova em que o desempenho do aluno vai ficar o mais próximo possível da realidade do que ele tem de competência ou de conhecimento ou de habilidade naquele tema. Então, o que eu quero? Eu quero que o aluno que tenha um alto nível, naquela competência, por exemplo, ou naquele objetivo de aprendizado, que ele tenha um alto nível, que aquela prova ele consiga ter um alto desempenho. O aluno que tem um baixo nível naqueles aspectos, que ele tenha um baixo desempenho. O aluno que tenha um nível mediano, que ele tenha um desempenho mediano. Isso é uma confiança que eu preciso ter naquela prova. Se ela for bem elaborada, bem construída, isso é verdadeiro. Se ela for mal construída, às vezes eu tenho um aluno com um excelente nível que vai mal. Eu não quero isso. Eu também não quero um aluno que tem um nível muito fraco que ele vá muito bem. Então isso não pode acontecer. Para isso não acontecer, eu tenho que montar uma prova de maneira técnica, bem montada. Isso existe técnica para isso. Existem pessoas que passam a vida estudando só como avaliar, métodos de avaliação. E isso é muito importante no curso de medicina, de enorme importância. Claro que depois a gente poderia discutir como que é uma avaliação prática, como que é uma avaliação do tipo OSCE, como que é uma avaliação por EPAs, que são atividades profissionais confiabilizadoras. Mas uma prova teórica ela tem uma enorme importância. Infelizmente, nós não vemos as instituições preocupadas em fazer um treinamento, um desenvolvimento docente que é relativamente longo, precisa de um certo tempo para desenvolver isso. E quando você tem um corpo docente que não tem esse preparo, é um enorme prejuízo para o aluno. O aluno sai da prova com aquela sensação desconfortável de injustiça, porque, olha, eu lido com o aluno já há 24 anos, aproximadamente, 23 anos. A maior frustração do aluno não é ir mal em uma prova. Uma frustração em relação às provas não é ir mal. É o aluno ter a sensação de que aquela prova não foi justa. Quando a prova é justa, mesmo que o aluno vá mal, que a gente não quer, a gente quer preparar aquele aluno para ele ir bem. Mas claro que pode acontecer de algum aluno ir mal. Quando o aluno vai mal e a prova é justa, o aluno, claro que ele pode ficar chateado, mas ele não tem a frustração. Ele percebe que aquilo ali, que o conteúdo, que as competências cobradas, elas foram adequadas.
É a mesma coisa quando a gente não consegue um êxito, mas a gente fez o que a gente precisava fazer, né? Eu faço um paralelo com isso. Então, assim, eu acho que os cursos de medicina, de uma maneira geral, eles atualmente pecam, né, por essa falta de preparo docente para a confecção de provas, né, para fazer provas, que é uma etapa, faz parte do processo de ensino, as avaliações, né? E vamos lembrar, nós temos, por exemplo, no nosso curso, muitas avaliações que valem a nota, né, que o aluno se preocupa com isso é claro que é muito importante, mas nós temos muitas avaliações que elas não têm nota, né? São avaliações que, por exemplo, a gente utiliza para identificar quais são as deficiências que existem, quais são os pontos positivos que um aluno, que uma turma apresente, e os pontos positivos a gente mantém reforçando, e os pontos que a gente identificou que são deficiências, né, existem deficiências, a gente trabalha em cima daqueles pontos. Então, nós fazemos, por exemplo, avaliações que não valem nota nenhuma, mas é que para eu, como professor, como diretor de um curso de medicina, consiga identificar onde os meus alunos estão, para onde eles estão caminhando. A gente faz isso em provas teóricas, em provas práticas, em provas à beira-leito do paciente, em provas de simulação realística, né? Então, essa deficiência de provas, eu faço um alerta aos professores e um alerta aos alunos, né? Sem dúvida nenhuma, é importante o aluno exigir ser avaliado de maneira justa, né? Isso não é exigir ser avaliado de maneira fácil e nem difícil, é de maneira justa, né? Que aquela avaliação realmente reflita o que o aluno tem de competência, de aprendizado, de habilidades, né? Essa é uma deficiência que a gente vê, não em todas, claro, mas em várias escolas de medicina pelo Brasil. E uma questão nova que a gente tem hoje no cenário da educação é o fato de, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre gota. Eu posso colocar no Google e achar uma aula do ponto de vista de slide muito mais bonita que a minha, ou uma aula muito mais completa que a minha. Então a gente compete, né, com grandes grupos que oferecem aulas de reforço, né? Então qual que seria, dentro da instituição, ali no ao vivo, do professor de sala de aula, qual que deve ser a relação dele com a bibliografia apresentada e com a prova que ele vai fazer? Porque isso precisa ser num caminho de estimular o aluno, né? Sim, sem dúvida. Como é que é esse desafio atual em relação à sala de aula? Sim, isso é fácil a gente responder, porque é o seguinte: em primeiro lugar, o que o aluno, o professor, a instituição precisa? A regra do jogo tem que ser clara, né? Eu não posso cobrar alguma coisa na avaliação que não estava previamente acordado, né, combinado entre todas as partes, que fazia parte do escopo do estudo do aluno, né? Claro que eu não vou dizer o que eu vou cobrar, como eu vou cobrar na prova, não vou dar a questão para o aluno antecipadamente, mas tem que estar muito claro qual é a bibliografia, onde o aluno deve estudar, e eu acho que atualmente não... Para graduação em medicina, não cabe mais a gente usar aquela frase lê no livro. Isso é pouco. Não são todos os assuntos que devem ser lidos no livro. Existem assuntos, por exemplo, que eu posso recomendar que o aluno estude em um artigo especificamente. Eu posso ter um assunto que eu recomende que o aluno estude no material que eu desenvolvi. Porque eu li 10 livros, mais 10 artigos, e eu consegui compilar todo aquele assunto em um material que o próprio professor desenvolveu. Eu posso ter um assunto em que eu peço para o aluno estudar antes da aula, avalio ele com um pré-teste e depois oriento um aprofundamento no estudo. Agora, além desses aspectos, qual é o grande diferencial do professor ali na sala de aula, né, que vai fazer toda a diferença? É o que eu chamo de uma vez. É o seguinte: uma vez eu atendi um paciente, uma vez eu operei um paciente, uma vez eu estava com um paciente. É o professor que
quando ele fala de um assunto, que ele está desenvolvendo uma competência no aluno, uma habilidade no aluno, o professor coloca junto a sua experiência. Claro que não é que para o professor ensinar o aluno somente com a experiência do professor. Existe toda uma literatura que é o que nos guia, né? Mas vem a literatura, vem as evidências médicas e eu tempero isso tudo, né, com a minha experiência, com a experiência dos meus colegas, com o caso que nós vimos no hospital, que nós vimos no posto de saúde, às vezes semana passada. Né? Quantos casos de hipertensão arterial, de diabetes, o aluno não pode ver numa unidade básica de saúde, em um hospital, em um setor de emergência? Isso tudo é o tempero que o aluno precisa para o aprendizado. Né? E cabe à instituição conseguir desenvolver o seu corpo docente, manejar para atingir isso. Né? O professor que ensina só com a experiência dele está equivocado. O professor que ensina somente com a literatura, sem nenhuma experiência, está equivocado também. O professor que ensina somente com a medicina baseada em evidências também está insuficiente. É necessário juntar isso, né? Toda a literatura, toda evidência que existe, a experiência do professor e, no final das contas, após aquele desenvolvimento das competências, ao avaliar um paciente real, avaliar caso a caso. Né? No final das contas é isso. E quando você fala que estudar só pelo livro, como a gente ouviu há muito tempo, é pouco, como é que o professor deve se relacionar com a quantidade de matéria? Porque de repente o professor fala assim, tem que ler no livro, ler um artigo e ler, sei lá, o meu material. Como é que é a relação com a quantidade? O professor tem que ter a clareza da quantidade de coisa que ele vai mandar o aluno ler? Sem dúvida. O professor, ele tem que estar na realidade, né? Há pouco tempo atrás, eu estava pedindo para os nossos professores, você lembra disso? Você também estava pedindo, que os professores elaborassem em todas as disciplinas do curso, do primeiro ao último período, para cada aula, né? Vamos imaginar que a minha aula é segunda-feira de manhã e o meu semestre tem 20 segundas-feiras de manhã. Para cada uma dessas aulas, o professor determinasse ali num documento onde o aluno ia estudar, com o número de páginas aproximado, qual era a referência bibliográfica, se é num capítulo do livro, qual parte do capítulo que o aluno deve estudar, claro, né? Uma orientação mínima de estudo. E aí, eu me deparei com um certo professor que, para o estudo de uma semana, uma aula dele com duração de aproximadamente 1h30, ele exigia que o aluno estudasse 120 páginas a partir de uma aula de 1h30. Só que a gente vai ter que lembrar que naquele dia que teve uma aula de 1h30 do professor X, eu tenho mais 4, 5 horas de outras aulas. Como que o aluno, para uma aula de 1h30, ele vai ler 120 páginas? Aí para as outras 4 horas de aula ele vai ler mais 200 páginas? E aí amanhã ele tem aula de novo. O aluno chega no final de uma semana com 1000 páginas para ler? Isso é absolutamente impossível. Né? Então, o professor ele tem que sair do mundo da fantasia, que alguns professores vivem, e está no mundo real. O aluno tem que estudar, não tem dúvida que tem que estudar, e muito. Agora, o professor tem que orientar esse estudo, um estudo que seja manejável, que o aluno consiga estudar de verdade, e que o aluno, e a partir desse estudo, vai ser cobrado. Tem que ser cobrado. Porque aí é justo. É justo você cobrar intensamente algo que seja possível de ser estudado intensamente. Eu não posso dizer que na minha prova daqui a um mês, né, nós temos um mês de aula, o aluno vai ter 1.200 páginas para estudar e ele se vira. Não é assim. Isso é incliná-lo à fraude, né? Isso é incliná-lo à fraude. O que esse aluno vai fazer? Ele vai pegar os slides da aula,
ou uns slides no Google, vai decorar esses slides e vai chegar na hora da prova e vai tentar reproduzir esses slides. Eu chamo isso de estudo fotográfico. É como se o aluno fotografasse na cabeça dele uma sequência de informações, né, que sejam slides do PowerPoint, e lá na prova ele tenta reproduzir aquilo ali. Tá fadado ao fracasso, isso vai ter uma exigência enorme do cérebro dele, um gasto energético enorme. Se ele fizer um estudo do tipo que eu chamo de estudo de filme, né? Um encadeamento de ideias através de um estudo, de uma leitura de textos, né? A leitura é muito importante. E aí tem várias outras técnicas de estudo, né, que não cabem aqui, mas através de uma leitura que encadeia o raciocínio, né, em um raciocínio que depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, isso fica muito mais fluido, exige muito menos gasto energético. Esse aluno vai conseguir descansar melhor, vai conseguir ter mais tempo de descansar. Esse aluno não vai estar inclinado, às vezes, a tomar alguma medicação para conseguir ficar acordado e estudar mais, né? Então, mais uma vez, é a lucidez do professor que vai levar esse aluno para o caminho certo. Se o professor exige algo impossível, o aluno, infelizmente, vai ter uma tendência a fraudar o sistema. E o que é grave também é porque ele vai aprender a fraudar e ele vai aprender a fraudar da forma certa, entre aspas, né? Porque ele consegue fraudar e ter um desempenho da nota. Exatamente. Né? E aí a faculdade vira um cartório, né? A faculdade vira um cartório. Ele consegue fraudar, ele pega um jeito... Esse professor, muitas vezes, como a gente estava discutindo agora, ele não sabe elaborar uma questão de prova que exija uma competência, uma habilidade, um objetivo de aprendizado do aluno, né? Ele faz uma prova que muitas vezes o aluno se acostumou a decorar muitas vezes o aluno decora palavras-chave, né? Palavras gatilho. E aí tem aquela palavra gatilho, o aluno nem entende o que está naquela frase, mas ele marca e acerta. Então esse professor, essa faculdade é uma fraude, né? E o aluno sabe que isso acontece. O aluno sabe quando ele está estudando de maneira fraudulenta. O que eu chamo de estudar de maneira fraudulenta? É um estudo para conseguir marcar a resposta correta. Não é um estudo em que há um aprendizado, não é um estudo que há um desenvolvimento de habilidades, é um estudo que contribui para desenvolver as competências do aluno, né? O aluno sabe que ele está participando de uma fraude. Mas como muitas vezes aquela fraude leva ele a tirar uma nota adequada, né, ele respira fundo e parte para a próxima. Mas, repito, em quase 100% das vezes o aluno sabe quando o sistema de ensino e avaliação está sendo fraudado. E uma outra coisa importante também, a gente falou aqui um pouco de provas, o assunto é extenso, mas a faculdade de medicina é avaliada por uma prova, que é o ENAD, né? Pois é. Então, o que é o ENAD? O ENAD, ele é uma avaliação de estudantes, né, de cursos de graduação. Então, isso acontece para medicina, para odontologia, direito, engenharia, sociologia, enfim, os cursos de graduação no Brasil. Às vezes tem alguma variação, mas, grosso modo, o curso é submetido àquela avaliação a cada 3 anos, né? Os alunos do curso. Os alunos fazem uma avaliação. Muitas vezes é uma avaliação bem construída, né? Eu já faço questões para o ENAD, questões para o Revalida e já vi muitas questões, centenas, talvez milhares de questões desses concursos. Muitas vezes são questões muito bem construídas. E essa prova, né, essa avaliação, ela gera uma nota, né? Então, aquele curso de medicina, por exemplo, lá da Universidade X, tirou uma nota 3 no ENAD, uma nota 4 no ENAD. De 1 a 5, né? A nota vai de 1 a 5, sendo 1 pior desempenho e 5 o melhor desempenho. É importante a gente lembrar que essa nota, existe um método estatístico para dar essa prova, né? Ela não é só um número ali, né? Acertou 32 questões, não é apenas isso, existe um método estatístico de cálculo dessa nota que leva em consideração o acerto ou erro em cada questão
e as outras faculdades. A análise, por exemplo, a correção dessa prova é um método estatístico bem refinado, chamado de teoria de resposta ao item, né? Não cabe aqui a gente discutir, mesmo porque isso é uma coisa estatística para os matemáticos, não para nós médicos, né? Nós não entendemos tanto dessa parte matemática, mas que também essa nota ela é comparativa. Então, não significa, sempre vai ter cursos nota 5 e sempre vai ter cursos nota 1, porque é uma comparação, né? Se todo mundo foi muito bem, quem foi, entre aspas, menos bem, vai ficar com uma nota mais baixa. Esse é um método, né, que existe no nosso país, existe uma normativa federal para isso. Acredito que tem pontos positivos, pontos negativos, mas o que a gente vê é o seguinte, embora haja exceções, é mais comum a regra, né? A regra é, em geral, alunos bem formados têm uma tendência a ir bem nessa prova. Tem exceção, às vezes alunos muito bem formados vão mal, acontece. Às vezes alunos que não são tão bem formados às vezes tem um bom desempenho? Acontece. Mas o mais comum é que realmente essa nota esteja ali próxima à realidade mesmo. Tanto que a gente vê, muitas vezes, cursos de medicina muito bons, muito tradicionais, que em geral eles têm bons desempenhos no ENAD mesmo, né? E às vezes a gente vê as instituições tendo um desempenho ruim no ENAD, que gera frustração. A gente já passou, né, dentre as instituições que a gente já trabalhou, a gente já vivenciou, né, na pele nota baixa, assim como instituição que nós também já trabalhamos teve a maior nota do Brasil no ENAD, né? Nós já tivemos nos dois extremos, a melhor nota do Brasil no ENAD foi a instituição em que nós estávamos trabalhando, e uma também instituição em que nós já trabalhamos também já teve um desempenho muito ruim. Então nós já vivenciamos isso tudo, e a gente sabe que às vezes a nota do ENAD é ruim. Isso frustra um administrador, frustra um diretor, mas raramente é uma surpresa, né? Uhum. Para quem entende do processo, geralmente a gente já sabe, às vezes com 1, 2 anos de antecedência, 3 anos, que provavelmente o desempenho vai ser bom, provavelmente o desempenho vai ser ruim. E a gente não costuma errar nisso não, né? Porque a gente vê como que está sendo o desempenho, né? O dia da avaliação é só uma confirmação do que foi trabalhado, né, durante anos, ou bem trabalhado ou mal trabalhado. Então, dificilmente, às vezes a gente tem alguma instituição que tenta permitir uma formação para o aluno ali, para ele ir bem no ENAD, nos 6 meses que antecedem o ENAD, né? Isso não é frutífero, né? Isso é um trabalho que precisa de alguns anos para ser feito. Como é que você acha que uma nota baixa no ENAD pode ser um fator de estímulo para a faculdade melhorar? Não, sem dúvida, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Acho que uma nota baixa, ela muitas vezes vai chamar a atenção para problemas que já existiam. Só que, às vezes, não foram vistos, ou às vezes foram vistos, mas deixados de lado, né? Uma nota baixa no ENAD é uma exposição pública, né? Porque essa nota ela está pública, né? Ela é pública pelo Ministério da Educação, pelo INEP. E quando há uma exposição pública, geralmente há uma mobilização, né? Então, por um lado, por uma certa ótica, pode ser uma boa coisa, vamos dizer assim, uma nota ruim. Porque ela vai levar a todo aquele corpo diretor, aquele corpo administrativo, tomar as medidas que sejam necessárias. Agora, é necessário que tenha pessoas ali que saibam o que precisa ser feito, né? Ou pessoas de dentro da instituição, ou pessoas que a instituição traz de fora para ajudar. Isso é muito comum, né? Como em qualquer área da vida, pedir ajuda, né?
pegar a opinião de outras pessoas, enfim. Pessoas que entendem do processo para ajudar uma melhoria. Então, sob essa ótica, uma nota ruim no ENAD, ela pode permitir mudanças positivas no curso. E a gente vê, né, cursos que melhoram a nota a partir de mudanças estruturais importantes e antecipadas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu volto a frisar. Muitas vezes uma nota ruim no ENAD, ela pode ser motivo de chateação, de frustração, sim. Mas motivo de surpresa não pode ser, não. Se foi surpresa, só tem um diagnóstico. Quem estava envolvido naquele processo não sabia o que estava fazendo. Porque se a pessoa sabe minimamente o que está acontecendo, ela não vai ter surpresa nenhuma. E a nota da faculdade, uma faculdade que tem uma nota. Então as faculdades são ranqueadas pelo MEC também, de nota de 1 a 5. Como é que é composta essa nota? Tem o ENAD? Sim. O MEC, né, ele tem uma série de avaliações, né, que levam aquele curso ter uma nota, né. Embora o INEP ele não faça um ranking, né, não seja um ranqueamento, existe a nota ali, todo mundo vê e a gente sabe quem tirou nota 5, nota 4, nota 3 e é intrínseco ao ser humano fazer uma comparação, né. Então, de maneira bem simplificada, eu não vou aqui explicar todos os insumos utilizados, né? Mas um curso ele recebe nota pelo ENAD, então a nota que os alunos tiraram faz parte da nota final daquele curso, né? No ENAD também a gente falou muito da prova, mas o ENAD também tem uma parte que é o questionário do aluno. O aluno avalia a sua instituição, né? Sua instituição tem biblioteca adequada, tem acessibilidade adequada, os professores são preparados, enfim, uma série de perguntas no questionário que fazem uma composição ali do ENAD. O curso também é avaliado por uma visita, no caso do curso de medicina, uma visita que uma comissão do Ministério da Educação faz nessa instituição, visita essa instituição, e aí tem dezenas de itens que são avaliados, e tem alguns outros insumos, né? E no final das contas aquele curso vai ter um CPC, um conceito preliminar de curso. Não é uma conta muito complicada de ser feita não, mas é como é a nota final daquele curso. Então a gente finaliza esse episódio com os cachorros latindo aqui também, e o próximo episódio vai ser sobre a formação docente e as metodologias de ensino, metodologias ativas, tradicionais. Não percam!